quando falamos, né, de força magnética sofrida por um condutor, eu também vou acabar tendo a situação, né, que dois condutores, né, a uma certa distância d, também vão sofrer força magnética, e essa força magnética também vai ter embasamento na terceira lei de Newton. O que acontece aqui, né? Você está vendo que eu estou com dois condutores e nenhum deles está imerso em um campo magnético, que foi, né, nossa primeira situação. Ó. O que eu coloco para vocês? Coloquei para vocês um condutor e ele já estava imerso no campo, que não foi criado por ele. Esse campo magnético foi criado por uma outra partícula e esse condutor veio ficar imerso nele. Aqui vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, só que eu já sei quem vai estar criando o campo e quem vai estar sofrendo as ações desse campo. O que eu vou entender? Ó? Primeiro fio, vamos lá para a nossa regra da mão direita. Meu dedo, né, ele representa a corrente e o movimento, meu polegar a corrente, o movimento dos meus dedos, o comportamento do campo. Então, esse condutor aqui, eu vou colocar, né, ele na mesma cor, ele gera campo magnético que desse lado está saindo e do outro lado está entrando. Né? A gente lembramos que num condutor retilíneo, as linhas de indução são o quê? Circunferências concêntricas, né? Elas possuem o mesmo centro, e quem é o centro? O próprio condutor. E a regra da mão direita me diz, ó, esse lado aqui, ó, saindo, então é um pontinho, mas desse lado aqui, o vetor campo magnético vai estar entrando. Então, ó, desse lado aqui, vetor campo magnético entrando. E eu, propositalmente, vou fazer o condutor 2 estar imerso no campo do condutor 1. Tá aqui, ó. Esse é o campo magnético gerado pelo condutor 1. E aí eu já tô na primeira situação que eu expliquei para vocês, ó. Um condutor imerso num campo. Condutor 2 imerso no campo. Gerado por quem? Gerado pelo condutor 1. Ué, mas o condutor 2 também gera o seu campo. Então, vamos representar o campo gerado pelo condutor 2, ó. Corrente, meu dedo para baixo, polegar para baixo, ó. Meus dedos indicam que desse lado meu dedo sai e do outro lado meu dedo entra. Então, ó, vetor campo magnético, mesma coisa, né? Linhas concêntricas, circunferências concêntricas. Desse lado, a regra da mão direita me disse que o vetor campo magnético está saindo, mas desse lado o vetor campo magnético está entrando. E eu vou desenhá-lo exatamente onde o condutor 1 está. Então, o condutor 1 está imerso no campo gerado pelo condutor 2 e o condutor 2 está imerso no campo gerado pelo condutor 1. Ué, mas condutor imerso no campo sofre força? Então vamos desenhar essa força. Condutor 1, regra da mão direita de novo. Meus dedos são o campo, entrando. Corrente para cima, tapa. A força foi para onde? A força vem para a esquerda. Vamos desenhar a força magnética. Condutor 2 está imersa no campo gerado pelo condutor 1. Ó, regra do tapa, xizinho, meus dedos entrando, a corrente do 2 está para baixo. Então, ó, meu dedo, corrente para baixo, meu dedo, corrente para baixo, agora eu dou um tapa. Para onde foi o tapa? Foi para a direita. Olha o que eu observo. Eu observo que condutores percorridos por corrente em sentidos contrários sofrem uma força magnética de forma a se repelirem. Então, aqui eu tenho uma força de repulsão. Olha o exemplo de baixo. Coloquei condutores sendo percorridos por corrente no mesmo sentido. Vamos desenhar o campo primeiro. Campo do 1 para cima. Desse lado sai, do outro lado entra. Vou botar onde me interessa. O campo gerado pelo condutor 1
está entrando nesse lado. Campo 2, corrente tá para cima, desse lado sai, do outro lado entra. Vou desenhar onde me interessa. Saindo, saindo é pontinho. Condutor 1 sofrendo o campo do 2. Condutor 2 sofrendo o campo do 1. Vamos definir a força magnética, ó, para o primeiro. Saindo para cima. Para onde vai o tapa? O tapa vai para a direita. Então, a força magnética aqui está para a direita. Condutor, campo entrando, corrente está para cima. Tapa, foi para onde? Foi para a esquerda. A força magnética aqui é para a esquerda. Ué, aqui já deu exatamente a característica contrária. Aqui, condutores percorridos por corrente no mesmo sentido sofrerão uma força de atração. Agora, como é que eu faço para calcular o valor dessa força? Bom, nós já definimos que força magnética sofrida por um condutor é dada por bio seno do ângulo. E aqui, né, os condutores, a corrente, né, e o campo são perpendiculares entre si. Então, o ângulo é 90, então é seno de 90 que vale 1. Então, a força magnética fica simplesmente bio. E nós já vimos que nessa condição a força magnética experimentada é a máxima possível. Mas essa corrente aqui, por exemplo, né, força magnética sofrida pelo condutor 1. Aqui só vai entrar a corrente do condutor 1. Mas o campo magnético que ele está sofrendo foi gerado por quem? Foi gerado pelo condutor 2. A corrente 1 sofre o campo magnético gerado pela corrente 2. E como é que eu faço para calcular campo magnético? Campo magnético gerado por um condutor retilíneo. Campo magnético, isso daí é uma lembrança também, né? Nós já definimos, né? Campo magnético é μ0I, condutor 2, I2, dividido por 2π vezes D. Então, vamos substituir aqui. Então, a força magnética vai ficar campo magnético gerado pelo condutor 2, μ0 I2 sobre 2π vezes D, vezes, continua, I1 vezes L. Vamos só organizar essa bagunça? Como é que vai ficar a força magnética entre os condutores? μ0 I1 I2 vezes L dividido por 2π vezes D. Quem é o L nessa história? O L nessa história, né, é o comprimento desses condutores. Quem é o D nessa história? É a distância entre os condutores. Ah, mas professora, a mesma força magnética que vai ser aplicada ao condutor 1 também vai ser aplicada ao condutor 2? Sim, estamos embasados na terceira lei de Newton, né? Se o condutor 1 exerce uma força sobre o condutor, se o condutor 2, exerce uma força sobre o condutor 1, pela terceira lei, o condutor 1 também vai exercer uma força sobre o 2. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos.